Dia, dia 25 de abril, estou novamente aqui no primeiro encontro, no primeiro Congresso Nacional de Saúde dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Estado. E hoje eu tive a sorte de pegar e não deixar escapulir o doutor José Carlos Cal. Cal é um amigo de longa data, meu capa preta, de sempre. Cal, eu queria aproveitar para você falar um pouquinho sobre seu momento atual, sua presença aqui no Congresso, suas preocupações com relação a esse momento e esse tema. Fique à vontade. Tá? Bom, primeiro, Pará, é sempre um prazer reencontrá-lo. Nós conversávamos há pouco e nos lembrávamos que a gente se conhece desde a década de 70, o que é meio denunciador das nossas idades. Mas naquela ocasião, naquele tempo, nós ainda éramos estudantes. E interessante que já, mesmo enquanto estudantes, a gente se interessava pelas questões da relação saúde e trabalho. E aproveitando que eu falo desses tempos antigos, eu vejo a situação atual, e isso não é uma novidade no nosso país, em que a gente convive com riscos no trabalho que são de épocas ancestrais, e junto com eles os riscos ditos da sociedade mais moderna que acontecem e acometem os trabalhadores dos países com maior desenvolvimento econômico. Portanto, os desafios continuam. Acho que também não é uma prerrogativa só do nosso país. No mundo inteiro a gente vê um retrocesso no que se refere à questão dos direitos dos trabalhadores, ao avanço dessas políticas neoliberais, em que há uma desumanização do trabalho, em que a apropriação de novas tecnologias que deveriam servir para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Marx já dizia, né, da importância, né, desses processos tecnológicos a serviço dos trabalhadores e não a serviço do lucro, mas infelizmente o que a gente observa é que o aumento da produtividade, a utilização cada vez mais intensa de robôs, agora mais recentemente a inteligência artificial tem servido para o aumento do lucro e não para a melhoria da qualidade dos trabalhadores. E mesmo quando se reivindica questões que são muito simples, né, como a redução da jornada de trabalho, ainda se enfrenta muitas resistências. A nós que atuamos na área não nos resta alternativa, né? Temos que continuar na luta, sempre destacando, e eu não falo isso por princípio, mas porque tenho absoluta convicção na importância do protagonismo dos próprios trabalhadores, né? Por meio dos seus sindicatos, é fundamental o fortalecimento do movimento sindical e que os sindicatos assumam efetivamente a bandeira em defesa da saúde dos trabalhadores e, mais amplamente, envolvendo, né, amplos segmentos da sociedade. Muito bom, Carlos. Você fez um resgate inicial aí, passando por momentos dessa nossa caminhada, agora fazendo lembrar um pouco do próprio encontro com o movimento operário italiano, com o trabalho do Berlinguer, que naquela época se aproximava do tema da saúde nas fábricas, todo o trabalho como o mapa de Chile, e onde princípios como não delegar já expressavam a importância desse protagonismo dos trabalhadores. Uma questão que eu queria que você desenvolvesse um pouco mais era como você vê essa participação nesse momento atual. Né? Você começou a citar um cenário muito importante de mudanças políticas, né? Então a gente vê desregulação, a gente vê negacionismo, a gente vê mudanças políticas que são preocupantes, mas que você bem disse. Algumas delas a gente já enfrentava com outras roupagens do passado, outras estão vestindo roupa nova,
Assim como você vê que, que caminhos mais ou menos você, como você vê o próprio processo de organização da quinta conferência, e de fato aqui também desse primeiro congresso, como um momento preparatório, né, como, como um instrumento que possa nos ajudar. No primeiro parágrafo, você lembrou muito bem do movimento operário italiano, o seu engajamento efetivo na reforma sanitária ocorrida na Itália, e o slogan da não delegação. Como você sabe, nos últimos anos eu tenho me dedicado bastante à inclusão dos trabalhadores e trabalhadoras com deficiência no mercado formal de trabalho. E me lembro disso porque o slogan adotado internacionalmente pelas pessoas com deficiência, por meio das suas organizações, é nada sobre nós sem nós, que tem a ver com a não delegação, ou seja, destacando, e repito aqui, eu tinha dito no início da nossa conversa, não é um principismo, é por acreditar que ou, né, os trabalhadores assumem o papel de protagonismo da sua própria história, ou, né, se terceirizarem, né, esta atividade, esta luta, não teremos sucesso. Eu vejo a situação atual, inclusive esse processo de organização, né, da nossa conferência, com otimismo. Acho que provavelmente nós teremos a conferência nacional com a maior participação de todos os tempos. Esse processo de conferências livres tem permitido que se discuta bastante, mas, ao mesmo tempo, tem a preocupação que já tinha nas conferências anteriores, para que a gente não perca o foco, né, que a gente defina algumas questões que consideremos prioritárias e, a partir das discussões, passemos à prática concreta. Acho fundamental a articulação social envolvendo, né, diferentes segmentos. Temos que pressionar o Congresso Nacional. Boa parte das mazelas que enfrentamos, não todas, mas boa parte das mazelas que enfrentamos no que se refere à qualidade de vida e trabalho se devem às reformas ocorridas no campo da previdência social, no campo da legislação trabalhista, e isso acontece por iniciativa ou por decisão do Congresso Nacional. Então temos que pressionar esses parlamentares para que a legislação trabalhe a favor dos trabalhadores e não apenas a favor do capital, sem se preocupar com a saúde e a segurança desses trabalhadores. Eu acho que o caminho é esse, é de ampla aliança. No que se refere ao papel do executivo, né, nós temos defendido, já o fizemos em outras conferências, que a saúde do trabalhador seja, de fato, uma política de Estado, sem prejuízo, né, da indispensável luta pelo fortalecimento das ações do SUS, da sua articulação com o INSS, com a Previdência, com o Ministério do Trabalho, a Auditoria Fiscal do Trabalho, fortalecimento da REMAST, né, é indispensável que a gente consiga fazer com que o governo federal, né, com a participação do núcleo duro do governo, a partir da presidência da República, Casa Civil, a gente defina uma política transversal que envolva não apenas esses três segmentos que eu citei, saúde, previdência e trabalho, mas o governo como um todo, para que a gente tenha uma efetiva política em defesa da vida e da saúde dos trabalhadores. Eu acho que o caminho é por aí. Não, primeiro eu queria registrar aqui, no começo da nossa conversa, eu não tinha ligado o meu microfone aqui. Então, pode ser que eu preciso fazer uma edição de. A gente vai fazer como aquele programa da cultura, né, onde o entrevistador e a pergunta não apareciam. Era só a fala direta, mas ficou o mais importante é que o recado está gravado. É que se registre as partes mais interessantes que eu comentei foram no início, quando eu estava desligado. Mas o seu microfone está ligado. Né? E aí, para encerrar, eu queria te pedir para comentar um pouco, eu gostei muito desse momento. Esse fecho, e só acrescentar assim, que no cenário atual,
Entre as ameaças que a gente vê contra o mundo do trabalho, uma delas, de novo, vem no campo jurídico, né? O Supremo Tribunal, o Supremo Tribunal, STF, STF, isso, né? Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal Federal, é, já ameaçando, por exemplo, interromper todas as ações que pegam a legislação, e na verdade não é esse um movimento isolado, né? Os ataques à saúde, ao direito do trabalho, as possibilidades desse caminho vêm se acumulando, né? Mas há também alguns sinais interessantes, como, por exemplo, o movimento Vida Além do Trabalho, é, a própria presença atual de movimentos organizados de trabalhadores que vivem nesse mundo do precariado, né, da informalidade. Aqui mesmo ontem tivemos a participação do BRIM, né, comentando, falando da sua luta, a luta dos trabalhadores plataformizados pela saúde. Então, para você só atualizar, complementar a sua fala e a gente se despede. Então, eu vejo isso com muita preocupação, essa postura por parte do Supremo Tribunal Federal. Acho fundamental que a gente se mobilize contra isso. No outro dia, conversando com alguns amigos do Ministério Público do Trabalho, né, a gente comentou, eles comentaram, que o Supremo é sensível à manifestação das organizações sociais. Daí a importância da gente, então, se manifestar em relação a isso. Acho que é uma luta que a gente não pode abrir mão, temos que levar adiante. Essa postura do Supremo é extremamente prejudicial aos trabalhadores e, inclusive, no que se refere à inclusão das pessoas com deficiência, que tem como principal ferramenta legal a chamada lei de cotas, que se baseia no número de empregados. Na medida que diminuem os empregados e aumentam os PJs, né, há uma menor oferta de vagas reservadas para as pessoas com deficiência e reabilitadas do INSS. Agora, me preocupa, porque você citou alguns movimentos muito importantes que estão florescendo, mas acho que nós temos que estar também muito atentos para essa questão cultural, de fazer da cabeça dos jovens, principalmente, porque eu vi esses dias agora, conversando com um amigo que é professor de uma escola Senai, onde a maioria dos alunos, né, é constituída por filhos e filhas de operários, e ele me dizia que hoje a juventude usa como forma de ofender alguém, de xingar alguém, dizer para a pessoa que ela é uma CLT. Né? Então, CLT virou sinônimo de insucesso, de quem não conseguiu, né, se arrumar alguma atividade de trabalho independente, sem nenhuma pressão de chefias, etc., desconhecendo todas as implicações, né, que tem o fato de se perder os direitos trabalhistas e previdenciários. Então, acho que também no campo cultural a gente tem que estar atento e desenvolvermos campanhas no sentido de mostrar, né, a importância das relações de trabalho formalmente constituídas por meio de registro em carteira. Gostaria de acrescentar alguma coisa? Só para encerrar, uma coisa que, né, você e outras tantas pessoas que, como eu, atuamos, né, nessa área de defesa da saúde dos trabalhadores, é que eu acho que os trabalhadores e seus sindicatos, né, têm que ter a perspicácia de entender o que é fundamental, né, neste processo de luta por melhores condições de trabalho. E eu acho que isso passa fundamentalmente pela democracia no interior das empresas, no chão de fábrica. Eu vejo com uma certa tristeza e preocupação hoje quando, né, as lideranças sindicais se colocam contra o adiamento das mudanças na NR1 que trata dos riscos psicossociais. Quando, na verdade, acho que a principal crítica, o principal grito contra o que está acontecendo deveria ser o próprio conteúdo da NR.
em nenhum momento garante que quem vai definir os riscos da organização de trabalho, que possam ser prejudiciais à saúde mental dos trabalhadores, sejam os próprios trabalhadores. Acho até engraçado ou triste, né, a gente vê que a ANR fala até de consultar os trabalhadores, mas quem define, né, se há ou não há fatores de riscos psíquicos dentro da empresa é o próprio empresário, é a própria empresa. Não faz muito sentido. Então, a gente acha que tinha que lutar, sobretudo, para que as questões de saúde e segurança no trabalho fossem, de fato, definidas, trabalhadas pelos próprios trabalhadores. É outra forma de ver o nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu vi. Um abraço. Essa gravação vai para o canal YouTube.